Você já parou para pensar? Por que tanta gente se incomoda só com a sua existência? Por que tentam te apagar mesmo quando você nem responde? Será que isso tudo é só coincidência? Ou será que o que te persegue é o mesmo que confirma o que você carrega? Você não caiu nesse vídeo por acaso. Acredite, você foi guiado até aqui por um motivo. E se continuar assistindo, vai entender o porquê. Este vídeo não é entretenimento, é revelação, é resposta, é confirmação. O que vai ser falado aqui vai te tocar de um jeito que você nem imagina. Assiste até o final. Antes da gente continuar nessa verdade, faz isso agora. Curte esse vídeo. Mostra que você ainda está de pé, mesmo depois de tudo. Se inscreve no canal, porque quem é escolhido precisa caminhar com quem entende o propósito. E comenta aí embaixo o número 22, o número da confirmação, da promessa se cumprindo. E me diz também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber onde os escolhidos estão despertando. Cada comentário, cada like, cada inscrição aqui é um eco espiritual dizendo, eu sei quem eu sou. Então, bora fazer esse vídeo alcançar quem precisa ouvir isso hoje. Porque os escolhidos não estão sozinhos, eles só estavam silenciosos, até agora. É quase cômico, se não fosse tão revelador. Quando uma comunidade inteira se movimenta como um enxame contra uma única pessoa, há algo muito maior acontecendo nos bastidores espirituais. O ataque coletivo não é sobre você simplesmente ser odiado, é sobre você ter sido identificado como portador de algo divino. A história já mostrou que quando o céu marca alguém, a terra reage. E essa reação geralmente não vem em forma de palmas, mas em forma de rejeição, calúnias, exclusão e campanhas disfarçadas de preocupação. Isso não é coincidência. É um sinal. Pessoas comuns não causam essa mobilização, mas os escolhidos, sim. A presença deles por si só provoca incômodo em espíritos perturbados, pois onde há luz, as trevas se agitam. É o mesmo roteiro repetido. José sendo jogado na cova pelos próprios irmãos, Davi sendo perseguido por Saul, profetas sendo rejeitados em sua própria terra. E agora é você. Mas enquanto o mundo tenta escrever sua ruína, o céu está escrevendo sua ascensão. O barulho ao seu redor não é o fim, é o anúncio de um novo começo. E por mais que tentem apagar sua presença, a verdade é que o que está sobre sua vida brilha com mais intensidade quanto mais tentam encobrir. Cada insulto é uma confirmação. Cada gesto de exclusão é uma declaração. Não é sobre você ser odiado, é sobre você ter sido escolhido. E o céu não pede permissão para destacar os seus. Ele apenas faz, e o mundo se contorce ao tentar entender o que nunca será lógico. Existem cicatrizes que gritam verdades que a boca jamais conseguiria expressar, enquanto muitos tentam medir grandeza por aplausos, conexões ou fama. Os verdadeiramente escolhidos carregam outra marca, a dor. Não qualquer dor, mas aquela profunda, causada por traições inesperadas, rejeições públicas e abandonos silenciosos. Cada lágrima que caiu em silêncio foi uma inscrição divina no seu currículo espiritual. E cada ataque suportado sem revidar se tornou uma linha a mais na sua jornada de prova e resistência. Você não precisou dizer que era forte. Sua sobrevivência em meio ao caos já revelou isso. O fato de ainda estar de pé, com o olhar firme e a fé intacta, é um grito silencioso que ecoa. Eu fui forjado no fogo, porque os fracos se dobram na primeira rajada de vento, mas os escolhidos, eles enfrentam tempestades que destruiriam impérios, e ainda assim seguem em pé, mais sólidos, mais intensos, mais vivos. O que era para te enterrar virou adubo. O que era para ser vergonha virou testemunho, e agora aqueles que tentaram te apagar são forçados a olhar para você e ver algo que não podem explicar. Eles veem força onde deveria haver fraqueza,
Veem brilho onde previram escuridão, e por mais que tentem entender, não conseguem, porque sua dor foi convertida em evidência. Cada golpe recebido se tornou mais uma camada de autoridade. Cada marca na sua alma é agora a assinatura visível de que você é alguém que o céu escolheu não apenas para sobreviver, mas para revelar o impossível. Se essa mensagem já te tocou até aqui, se você sentiu algo diferente no coração, como se cada palavra estivesse sendo falada diretamente para você, então respira fundo e escuta isso com atenção. Esse trabalho é feito com alma, com verdade, com entrega total. Não é só um vídeo, é um chamado. E se de alguma forma isso está te fortalecendo, curando ou acordando algo dentro de você, mostre sua gratidão de forma concreta. Você pode clicar no botão Thanks aqui abaixo e enviar R$ 100 ou qualquer valor que estiver ao seu alcance no seu coração. Esse gesto não é só sobre dinheiro, é sobre honra. É uma forma de dizer, essa mensagem me tocou e eu escolho semear onde fui alimentado. Esse canal existe porque pessoas como você decidem sustentar e apoiar aquilo que transforma. Então, não deixa para depois. Não ignore esse toque que você sentiu agora. Se esse vídeo te tocou, responda com ação. Cada semente que você planta aqui fortalece ainda mais essa missão. Não há nada mais perturbador para quem acredita no mérito humano do que observar alguém ser abençoado sem seguir a cartilha do sistema. Eles fizeram tudo certo. Jogaram o jogo político, se aliaram aos nomes fortes, puxaram os tapetes certos, manipularam narrativas e, mesmo assim, continuam estagnados. Enquanto isso, você, o descartado, o ignorado, o desacreditado, segue avançando como se estivesse numa rota invisível de bênçãos que não obedecem às regras humanas. E isso, para eles, é inconcebível. Mas favor não é algo que se ganha, é algo que se carrega. E o que muitos ainda não entenderam é que favor não segue lógica. Ele invade, quebra fórmulas, subverte expectativas e bagunça os mapas daqueles que acreditam ter o controle. Você é a prova viva de que o céu não se curva diante de estatísticas, nem se impressiona com números. A mão divina sobre sua vida é o motivo pelo qual portas se abrem quando todas as previsões diziam que não. É por isso que onde muitos veem impossibilidade, você caminha como se o impossível fosse apenas o ponto de partida. O que mais os inquieta não é sua vitória, é o fato de que ela veio sem depender deles. E isso fere o orgulho dos que acreditavam ter o poder de definir quem avança e quem não. Sua caminhada revela que o verdadeiro favor é soberano. Não se explica. Não se negocia e principalmente não pode ser bloqueado por quem nunca teve autoridade sobre sua origem. Eles estão descobrindo da pior forma que quando o céu escolhe alguém, nenhuma lógica terrena consegue competir com isso. Eles tinham um plano simples, te silenciar, retirar sua voz dos espaços, desconectar você das plataformas, te isolar emocional e socialmente até que seu nome fosse esquecido. E por um tempo, parecia que funcionaria. Você sentiu a solidão apertar, os ecos do abandono, a sensação de invisibilidade. Mas o que eles não sabiam é que a sua voz nunca foi sustentada pelos canais humanos. Ela foi respaldada pelo céu. E quando o céu decide amplificar algo, não há força terrena que consiga abafar. Foi no silêncio que você foi ouvido pelos ouvidos certos. Enquanto tentavam te enterrar, seu nome começou a ecoar em lugares que eles jamais imaginariam alcançar. As mesmas fofocas que tentaram destruir sua imagem serviram como ponte para pessoas que jamais saberiam da sua existência. A tentativa de te calar virou megafone divino. E de forma paradoxal, quanto mais tentavam te apagar, mais sua presença se expandia em esferas que eles não conseguem controlar. Hoje,
Enquanto eles tentam entender como alguém excluído virou referência, você segue firme, sem fazer alarde, sem tentar provar nada, porque você entendeu. Não precisa de palco humano quando o céu é o seu holofote. Eles queriam te apagar, mas acabaram sendo os patrocinadores do seu alcance. E agora, não importa o que digam, sua voz já ecoa em corações e lugares que não podem ser silenciados. A tentativa de anular, você só serviu para confirmar. Você não depende de aprovação terrena para ser instrumento divino. O universo não falha. Tudo que é lançado volta. E enquanto eles estavam ocupados plantando fofoca, malícia, inveja e julgamento em solo alheio, pensavam que escapariam ilesos, que a colheita seria só sua. Mas agora, silenciosamente e sem aviso prévio, eles estão sendo forçados a colher o que regaram em segredo. As palavras que lançaram como flechas estão retornando como granizo. O que antes era sussurrado em cantos escuros, agora se escancara sob a luz. Eles estão cercados pela própria plantação de veneno. Só que dessa vez, o solo contaminado é o deles. As mentiras que eles contaram para te derrubar estão corroendo sua própria credibilidade. Aqueles que ouviram suas versões estão começando a questionar. Se ela sobreviveu a tudo isso, será que era verdade? As máscaras estão caindo. O palco que construíram para te expor virou um espelho, onde só eles se refletem. Agora tentam manter aparências, sustentam sorrisos nervosos, mas o estrago foi feito. Não em você, mas neles. A vergonha não é social, é existencial. E o pior castigo é saber que todo esse fruto amargo é obra de suas próprias mãos. Enquanto isso, você floresce. Suas sementes brotam em campos férteis, regadas pelo próprio céu. O que te acusaram de não ser, agora te define com glória. Onde prometeram estagnação, há movimento. Onde desejaram fracasso, há crescimento. O contraste está exposto. Quem te desejou ruína se afunda no próprio veneno, enquanto você é erguido em plena luz do dia. Não foi você que lutou. Foi o próprio tempo que fez justiça. E agora, cada folha murcha do jardim deles é a confirmação de que não se zomba da colheita divina. Você não estava ali por acaso. Foi plantado como um teste vivo no meio deles, uma oportunidade divina disfarçada de convivência comum. O que parecia só mais uma presença entre tantas era, na verdade, uma prova silenciosa de caráter. Como reagiriam ao ter entre eles alguém marcado, alguém portador de luz, alguém destinado a romper padrões? E eles falharam, miseravelmente. Trocaram a chance de honrar por invejar, de proteger por atacar, de compreender por zombar. E tudo o que pensavam estar controlando era, na verdade, sua própria avaliação espiritual. Cada palavra dita contra você foi uma resposta escrita com orgulho. Cada gesto de exclusão foi mais um ponto perdido no exame da compaixão. Cada silêncio diante da injustiça foi o abandono de uma oportunidade de mostrar humanidade. O teste não exigia teologia, nem diploma, nem status. Exigia apenas olhos limpos, coração humilde e coragem para reconhecer quem carrega uma missão maior. Mas o ego falou mais alto. A arrogância guiou as mãos, e agora, diante dos resultados, não há como fingir que passaram. Enquanto eles lidam com as portas que se fecharam, com os relacionamentos que se rompem e com a inquietação interna que não se cala, você caminha com leveza. Porque quem passa pelo fogo e continua inteiro não sai apenas aprovado, sai promovido. Eles falharam o teste mais fácil que poderiam ter tido: amar quem carrega a luz. E agora enfrentam as consequências que não se apagam com desculpas. A lição foi dada, e você, mesmo sem querer, foi o espelho que expôs o que havia de mais escondido. O vazio espiritual daqueles que não souberam reconhecer um escolhido bem diante dos olhos. Eles construíram armadilhas com paciência, como quem monta um espetáculo. Criaram narrativas, espalharam versões,
Alimentaram boatos com precisão cirúrgica. Achavam que estavam enterrando sua reputação sob concreto. Mas o que não sabiam é que estavam construindo, na verdade, um outdoor, uma estrutura perfeita para exibir, diante de todos, a força daquilo que você carrega. As armas que arquitetaram para te diminuir viraram os próprios instrumentos que expuseram sua grandeza. Porque o céu tem esse senso de humor. Usa a intenção dos inimigos como matéria-prima para engrandecer seus escolhidos. Cada ataque espalhado foi como um convite gratuito para que mais pessoas te conhecessem. Aqueles que nunca ouviriam seu nome, ouviram por causa da obsessão dos seus adversários. Eles te promoveram sem querer. E quanto mais insistiam em descreditar, mais você crescia em percepção pública. A tentativa de assassinato de imagem virou marketing involuntário. E quando o público foi conferir de perto quem você era, encontrou verdade onde diziam haver mentira. Encontrou propósito onde afirmavam haver engano. Encontrou luz onde juravam haver trevas. Agora, você não precisa se justificar. As pessoas observam, sentem, reconhecem, e seus inimigos, que antes falavam com confiança, agora se calam diante da evidência. Eles não podem negar, a campanha de destruição virou palco de revelação. E o mais irônico é que, como não estavam do seu lado desde o início, não podem nem tentar se associar ao seu sucesso. Foram apenas instrumentos, e agora são lembrados não como vencedores, mas como mensageiros de um propósito que nunca puderam parar. Suas armas falharam. E falharam com tanta força que acabaram te promovendo diante de todos. Eles confiavam nos números, acreditavam que a força estava na quantidade de vozes, nas alianças, nas estratégias de grupo, e por um tempo pareciam estar vencendo. Afinal, como um só pode resistir a uma multidão? Mas o que nunca compreenderam é que em guerras espirituais não vence quem tem mais. Vence quem tem o respaldo do alto. Você estava sozinho aos olhos deles, mas aos olhos do céu estava cercado de promessas, autoridade e destino. E isso é algo que nenhuma estatística consegue derrotar. A cada movimento que faziam para te sufocar, algo maior te empurrava para cima. Era como se cada mão, tentando te afundar, provocasse uma força invisível, ainda mais poderosa, te impulsionando. Você não precisou de multidões, nem de títulos, nem de influenciadores. Você precisou apenas permanecer. Enquanto eles se desgastavam tentando te derrubar, você crescia silenciosamente, regado por uma fonte que eles nem sabiam que existia. O contraste ficou claro demais. Uma multidão barulhenta caindo aos poucos, enquanto uma presença silenciosa ganhava altura. E agora eles se perguntam como foi possível, como o número deles, o barulho, a influência, a estrutura não foram suficientes. Simples, porque estavam lutando contra propósito, e propósito não se destrói com votos. Quando a autoridade é espiritual, nenhuma maioria é suficiente. A multidão que tentou te apagar descobriu da forma mais amarga que estar em maior número não significa estar com a razão, e que o silêncio de um escolhido vale mais do que 1000 vozes vazias. O que mais incomoda não é sua vitória, é o que ela escancarou. Porque enquanto você crescia em silêncio, eles gritavam por atenção. Enquanto você investia em transformação interior, eles cultivavam rivalidade e aparência. Sua ascensão foi um espelho, um refletor implacável que revelou o quanto estavam vazios por dentro. Afinal, quem precisa de uma multidão para derrubar uma única pessoa está, na verdade, lutando contra o próprio sentimento de insignificância. E você, sem mover uma peça, fez o mundo perceber isso. Eles gastaram energia tentando te manter pequeno quando poderiam ter usado essa mesma força para crescer. Mas preferiram o caminho da crítica, da comparação, do ciúme disfarçado de preocupação. E agora o resultado está diante de todos. Você se elevou.
Não por causa do que fizeram, mas apesar do que fizeram. E esse apesar os consome, porque sua força, sua constância, sua resistência à pressão revelaram sem dizer uma palavra a fraqueza interna daqueles que construíram sua guerra sobre alicerces quebrados. A pobreza espiritual não é medida por falta de religião, mas pela incapacidade de celebrar quem vence sem precisar destruir ninguém. O mais duro para eles não é te ver no topo. É saber que sua subida foi a resposta viva de tudo que negaram em você. Cada conquista sua é uma acusação muda contra tudo que eles escolheram não ser. Íntegros, justos, leais. Sua vida sem intenção virou testemunho. E testemunho é algo que dispensa explicações. Ele apenas existe. E o que você representa agora é a evidência de que quando a essência é real, ela sempre vencerá o barulho da performance. Eles não sabiam, mas cada vez que conspiravam, estavam investindo em você. Cada insulto era uma assinatura celestial autorizando reforço. Cada calúnia era uma ativação no mundo espiritual, liberando estratégias, proteções e recursos que nem você sabia que precisava. Porque quando se trata de um escolhido, os ataques não paralisam, eles catalisam. O céu não apenas protege, ele responde. E quando a fúria contra você aumentou, o investimento do alto foi multiplicado. Você foi reforçado onde nem sabia que estava vulnerável. Recebeu sabedoria sem ter pedido, clareza no meio da confusão, paz enquanto tentavam te desestabilizar. Era como se cada tentativa de te atingir acionasse um novo nível de blindagem. O que era para te quebrar, na verdade, te organizou. O que era para te esgotar, te fortaleceu. E eles, sem perceber, estavam participando da construção de algo que nunca poderiam destruir. Enquanto tentavam remover os tijolos da sua estrutura, estavam dando material para que ela fosse ampliada. Hoje, ao olhar para trás, é possível perceber que cada batalha foi uma sala de aula, cada rejeição, um campo de treinamento, cada crítica, uma bússola apontando para o seu verdadeiro destino. Eles pensavam que estavam te empurrando para o abismo, mas estavam, sem saber, abrindo caminho para você voar mais alto. E o mais irônico é que, como não estavam a seu favor, não podem colher nada do que foi gerado. Eles só plantaram sementes de ódio, mas o céu colheu como se fossem pedidos de crescimento. E agora tudo floresce. Durante muito tempo, todos os olhos estavam sobre você, mas não com admiração, e sim com julgamento. Te apontavam, te acusavam, criavam narrativas como se estivessem apresentando um espetáculo público onde você era o protagonista do fracasso. Mas o roteiro virou, a cortina caiu, e agora quem está no centro das atenções são eles. Suas ações começaram a pesar mais do que suas palavras. Seus gestos revelaram mais do que qualquer fofoca. O que antes parecia entretenimento se tornou vergonha pública. O público que antes os escutava, hoje os observa com desconfiança. Os olhares que antes te julgavam agora se voltam para eles com dúvida, porque o tempo revelou quem tinha verdade e quem tinha atuação. Enquanto você silenciou, sua vida gritou. Cada movimento teu, mesmo discreto, reverberou mais alto do que qualquer discurso armado. A verdade não precisa se justificar, ela apenas permanece. E você permaneceu, sem palco, sem holofote, sem claque. Mas foi exatamente isso que te deu força. Agora, enquanto eles se esforçam para recuperar uma imagem que desmorona, você segue em paz. Não porque venceu uma disputa, mas porque nunca participou dela. Sua trajetória calou acusações, seu brilho calou opiniões, e sua existência, agora, fala mais alto do que qualquer explicação. Eles se tornaram o espetáculo, não por escolha, mas por consequência. E o espetáculo que encenaram contra você virou a cena final de sua própria exposição. A dúvida sempre existiu. Será que Deus ainda age? Será que ainda intervém?
Será que ainda levanta os que estão no pó e confunde os poderosos? Você se tornou a resposta viva para essas perguntas, porque sua jornada não faz sentido fora do sobrenatural. O que aconteceu com você não pode ser explicado por sorte, mérito ou estratégia. É intervenção, é milagre, é propósito em ação. Sua história, com todas as quedas, dores, retornos e vitórias, é uma carta aberta escrita por mãos divinas. Você é o lembrete de que céu ainda se move em favor dos seus, de que nenhuma rejeição é definitiva quando há um chamado, de que nenhuma cova é funda demais quando há promessa. A cada avanço seu, o mundo espiritual se manifesta, e até quem não acredita é forçado a reconhecer. Algo maior está envolvido nisso. Porque não importa quantas tentativas de destruição aconteceram, o resultado final foi construção. Não importa quantas portas foram fechadas, novos caminhos se abriram onde não havia estrada. Isso não é humano, é sagrado. E agora, sua vida é testemunho. Não com palavras, mas com frutos. Você é a evidência de que o impossível é apenas uma fase antes da promessa. E os que te atacaram, rejeitaram ou desacreditaram, agora assistem em silêncio. Porque você não apenas sobreviveu, você revelou. E o que revelou não foi sobre você, foi sobre Deus. Sobre a justiça que não falha, sobre o propósito que não se quebra, sobre o favor que não se compra. Você é a resposta para uma geração que duvida. Você é a prova de que o céu ainda escolhe, ainda age e ainda exalta.